Eu não sei quando você vai estar assistindo esse vídeo, mas eu sei que sexta-feira passada foi o último dia que a gente teve com a turma do terceiro ano na escola. E aí a gente fez uma erra de água, a gente fez muita coisa legal, de tarde teve futebol de sabão, mas eu não fiquei, tive que ir embora cedo. Até fiz um vídeo pra minha mãe tentando convencer ela a deixar ficar de tarde, porque eu tava muito molhado e muito sujo de tinta e tudo mais. Mas mesmo assim ela não deixou, eu tive que voltar no carro dessa forma. Olha o estado que eu estou. Como é que eu vou entrar no carro assim? Realmente tá deplorável. Mas esse momento de despedida do terceiro ano não serviu apenas pra gente mostrar pra gente esse momento de novos ares, de despedidas também. Foi uma tristeza, de certa forma, né? Porque eu também tinha amigos do terceiro ano. E agora eu não sei quando eu vou ver mais no resto da minha vida. Mas eu também foi um momento de a gente começar a repensar tudo que a gente construiu até aí e poder pensar, meu Deus, daqui a pouco sou eu, entendeu? Eu estou indo para o terceiro ano do ensino médio e foi assim, desesperador constatar e o meu segundo ano acabou. Tipo, começou ontem e já acabou, entendeu? Então isso foi uma loucura, assim, na minha cabeça não fez sentido. Até porque essa turma de terceiro ano que saiu, ela foi a primeira turma de ensino médio e teve na minha escola. E antigamente só tinha ensino de nível superior. E aí teve a primeira turma de ensino médio, foi essa turma. Então, quando eu cheguei em 2024, só tinha as minhas turmas de primeiro ano e essas turmas de segundo ano. Então a escola era basicamente a gente, entendeu? Depois agora chegou mais outra turma. Então eles são a primeira turma de primeiro ano, a primeira turma de segundo ano, a primeira turma de terceiro ano. Então, pra mim, eles são meio tipo o rosto da escola, sabe? Então é muito estranho perceber que eles já estão indo embora, assim. E tipo, tudo que foi construído até aí acabou. Não tem mais o que fazer, acabou, entendeu? Basicamente é isso. Como se tivesse nadado e morrer na praia. Só ao mesmo tempo eu me pergunto, mas o que poderia acontecer além disso, sabe? Porque é isso, gente, a vida é basicamente isso. Teve o primeiro, teve o segundo, teve o terceiro ano, não perdeu de ano, saiu da escola. E pra mim isso é meio triste a constatar. E, gente, eu não sei o que eu vou fazer do resto da minha vida. E é muito... gente, meu Deus! É muito desesperador. Você sabe que já tá na porta, sabe? Daqui pra amanhã eu já tô no terceiro ano do ensino médio. Daqui a pouco eu saio da escola. E aí depois eu faço o quê? Eu faço o quê da minha vida? E, tipo, gente, eu não sei. Eu não sei se eu faço faculdade. Assim, uma hora eu vou fazer faculdade. Mas eu não sei se eu faço faculdade logo. Ou se eu faço um curso. Eu vou trabalhar primeiro, depois faço faculdade. Ou se eu já faço a faculdade. Se eu for fazer faculdade, eu faço faculdade de IE. Se eu vou fazer um curso, eu faço um curso de IE. Não sei, gente, não sei. E, gente, o que mais parece uma loucura pra mim é o fato disso tudo tá acontecendo tão rápido. Realmente parece que foi ontem que eu cheguei na escola pela primeira vez. Parece que foi ontem que eu fui fazer a prova do IFBA. Gente, essa prova, eu estudo no Instituto Federal, se vocês não sabem. E aí, pra entrar lá, precisa fazer uma prova. Gente, essa prova me enlouqueceu. Eu passei uns 3 meses estudando pra essa prova. E aí no dia, a gente já tava querendo explodir de nervoso nessa prova. E aí eu fiz, né, consegui passar. Mas mesmo assim, gente, e nervoso. E esse dia foi tão louco. Essa hora decidiram fazer festa. E essa memória tá tão vívida na minha mente. Porque, gente, realmente parece que foi ontem. Parece que foi a hora, sabe? Eu lembro do êxtase de chegar assim na rua do IFBA. E falar, meu Deus, eu era estudando essa escola e não sei o quê. E, gente, já tá acabando. Todas as amizades que eu fiz na escola, o esporte, o vôlei, o convívio, até com os professores, tudo isso tá acabando, sabe? 2026 vai ser meu último ano lá, se eu não repetir. E isso me assusta um pouco, porque eu sei que depois que isso acabar, vai vir aquele desespero, sabe? De tipo, eu passei não sei quantos 1000 anos da minha vida nessa rotina de escola, nessa vida de escola, com tudo girando em torno de escola, pra acabar. E aí acabou. E aí agora eu faço o quê? Aí agora eu faço o quê? Eu vou dar risada, vou chorar, vou fazer o quê? E é esse tipo de pensamento que me traz aquela vontade de fazer algo diferente em 2023. Eu sei que eu não vou conseguir parar o tempo, mas o que eu posso fazer é aproveitar um pouco mais os momentos de diversão e tudo mais, mas também aproveitar para poder evoluir. Eu preciso, nessas férias, decidir mais ou menos, assim, uma coisa assim pra eu fazer, pra eu focar. Então eu preciso decidir se eu vou estudar pra um curso, pra Enem, pra vestibular. Entender uma meta, um foco, um objetivo.
E eu era aproveitar esse ano de 2026 para me concentrar nesses objetivos. E aliado a isso também era me dedicar também à escola, mas eu me dedico bastante, só que não é tanto quanto poderia ser. Tipo, esse ano eu tive notas muito boas, mas eu também tive as piores notas da minha vida. Eu posso estar prometendo em vão, me enganando também, mas eu realmente pretendo estudar mais esse ano, tanto na escola, porque eu também preciso aumentar um pouco minhas notas, e esse ano eu vou dando uma aidinha, embora eu tive notas muito altas também. Mas uma coisa que eu sei que eu não quero fazer é acabar me estagnando, sabe? Eu sei que talvez a gente não encontre algo e a gente não se identifique 100%, mas eu também não quero ficar parado no tempo, sabe? Sem saber pra que lado ir. Então eu quero pelo menos fazer alguma coisa que possa me ser útil para várias áreas, por exemplo. Um exemplo, estudar inglês, mas estudar mais inglês. Porque, gente, sério, eu estudo inglês desde que eu saí da barriga de minha mãe. E até hoje eu não sou fluente. Agora um mico. Sério, eu me estresso um pouco com isso, tá? Porque eu faço curso de inglês desde 2022. Eu estudo desde antes disso. E, gente, eu não sou fluente até hoje. Isso me estressa de verdade, tá? Eu quero estudar mais francês também. Eu estudo um pouquinho, mas eu, tipo, sou bem lá embaixozinho, sabe? Então, tipo assim, esses são tipo de coisa e não vai me ser útil apenas para um Enem, para um vestibular, para um concurso, mas vai ser útil pra vida, sabe? Pra coisa, ler livros também. Como vocês podem perceber, eu também leio livros, sabe? Eu quero ler mais ainda em 2026. Vou saber se eu consigo, não. Eu quero fazer tanta coisa nesse tempo que eu não sei se vai realmente ter tempo para fazer tanta coisa. Então as minhas metas precisam ser um pouco mais factíveis. Mas, mesmo assim, eu sei que a leitura de livros me abre portas, abre minha mente para coisas que não são apenas tão sistemáticas como um Enem, um vestibular, tá? Uma prova só, mas sim serve pra vida, entendeu? E toda essa discussão sobre o tempo passar muito rápido e tal, eu tive primeiramente com os meus amigos na escola nesses últimos dias. E, gente, sério, sexta-feira foi bizarro, porque a gente no primeiro horário eu apresentei um trabalho de matemática, na correria lá, tipo, nada a ver. Depois eu fiquei jogando vôlei, na redinha lá, uns povos. E aí depois eu fiquei lá meio depressivo no estacionamento, conversando com as pessoas. E aí depois a gente tava fazendo guerra de água e foi o fim do mundo aquela escola. Porque tinha balão de água, tinha tinta, tinha tudo, era coisa. Gente, teve uma hora que me jogaram lama. Lama, se eu achar a pessoa que me jogou lama, eu tava de horta, eu não vi. Se eu descobrir quem foi, não vai prestar, ela vai ficar pequena. Eu levei, é pra tudo. Eu assim nem pensa que não faz nada. Mas assim como na quinta-feira de tardinha, assim, quando eu tava esperando o transporte, no sábado de tarde, já tava todo mundo em casa, assim, aí a gente também teve conversas assim meio depressivas sobre o que tava acontecendo. E assim, a gente realmente precisa dar um jeito de resolver o que fazer da nossa vida. Só que isso é muito difícil, porque a sociedade bota pra gente aos 16, 17 anos resolver a nossa vida inteira, entendeu? Então assim, a gente tem eu tenho 16, mas o povo tem tipo 16, 17 e todo mundo preocupado com o que vai fazer pro resto da vida, entendeu? Então isso é meio mas tipo, e velho, é muito louco pensar que as pessoas que estão indo embora agora postaram, tipo, fotos, as versões crianças deles, sabe? E eu tava parando pra pensar que eu realmente tenho uma foto, não sei se eu vou conseguir achar, talvez não, mas eu tenho uma foto do meu primeiro dia de aula da vida, entendeu? Do meu primeiro dia de aula da vida, eu era pequenininho, uma mochilinha de rodinha, e indo pro primeiro dia de aula da minha vida, numa escola eu passei uns 11 anos, eu acho. Eu entrei lá com 2 anos e saí no 7º ano. Entrei no maternal e saí no 7º ano. E aí, depois eu fui pro 8º e 9º ano de escola e depois eu fui pro IFBA, no ensino médio. E aí é muito louco pensar, eu vou tirar uma foto no meu último dia de aula. O último dia de aula da escola, da vida. Tipo, não da vida, porque eu vou estudar em faculdade, mas tipo, da escola é meu último dia de aula. Isso me assusta um tanto.